Só, vai fazer tempo que eu não gravo nada dessa série, mas nesse vídeo eu vou trazer uma propriedade que ajuda a decidir quando uma coisa não pode ser corpo. Então vamos lá. Imagina que você tem um conjunto e você já tem uma multiplicação. Você ainda não sabe se é corpo, mas você já tem a multiplicação, certo? Qual é o próximo passo? Testar se ele tem divisores de zero. O que é um divisor de zero? Então vamos lá. Divisor de zero. Um divisor de zero vai ser um elemento que dá um problema que não acontece com os números da seguinte maneira. Acontece que multiplicando vai dar zero com x não sendo zero, y não sendo zero. Ou seja, fazendo a multiplicação, mesmo que nenhum dos dois são zero, a resposta pode dar zero. Com números isso não acontece. Lembra que com reais você faz 2 vezes 2, 3 vezes 2, só vai dar zero se um dos dois for zero. Bom, vou dar um exemplo de uma coisa que tem divisores de zero. Lembra das matrizes? Certo. Vamos lá, multiplicação de uma matriz que não é zero vezes ela mesma, que também não é zero. Se eu não me engano, isso vai dar zero. Vamos fazer o teste. Multiplicação matricinal 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. Pronto, deu a matriz 0. Deu a matriz que simboliza o zero. Então, tem divisores de zero no campo das matrizes. Além dela não comutar, ela tem divisores de zero. É um baita de um problema. Bom, então vamos lá. A gente já sabe que divisores de zero é quando tem uma multiplicação que resulta em zero com os dois números não sendo zero. Então, agora vamos fazer uma condição que ela ajuda muito quando a gente quer provar que uma coisa não é corpo. Vamos lá. Todo corpo não possui divisor de zero. Ou seja, se você tem uma multiplicação e você achou já um divisor de zero que seja, já era. Na verdade, se tiver um, vai ter dois, né? Porque tem que ser dois não nulos que multiplicando vai dar zero sem eles serem zero. É importante que nenhum deles seja zero, porque quebra a ideia numérica da coisa. Então, por que que isso vale? Bom, vamos lá. Pega dois elementos quaisquer no seu corpo. Essa aqui é a demonstração, tá? Vamos provar por que que isso significa. Então, bom, caso 1. Se você tiver que um deles é zero, já está feito. Acabou. Mas imagina que um deles não é zero. Eu vou provar, então vamos lá. Se um deles não for zero. Porque aqui eu já tenho que a multiplicação deles vai dar zero. Agora, o que acontece se eu tenho que cair um corpo? Ó, eles já estão no corpo. Então, eu vou provar que sempre um dos dois tem que ser zero. Num corpo, numa multiplicação que dá zero, um dos dois sempre tem que ser zero. Não tem como uma multiplicação dar zero sem pelo menos um deles serem zero. É isso que eu vou tentar provar. Se o primeiro já for zero, pronto, a multiplicação vai dar zero, acabou. Agora, se o primeiro não for zero, percebe que x vezes y tem que dar uma coisa no corpo. Tem que dar vou colocar um t, que está no corpo. Se eu não, pera. É porque eu quero que dê zero, né? Então, pera, eu quero que dê zero. Só que um deles já não pode ser zero, mas a multiplicação tem que dar zero. Então, eu vou multiplicar pelo inverso deles. Multipliquei pelo inverso dos dois lados. Só que zero vezes qualquer coisa vai continuar sendo zero. Bom, comuta, né? Vai ficar x menos 1, y igual a zero. Olha, isso aqui vai cancelar. Cancela o inverso com ele. Ou seja, o outro que vai ter ser zero.
Ou seja, obrigatoriamente, ou o primeiro é 0, e se de repente ele não for, o segundo que vai ter que ser 0 para que o resultado dê 0. Então, numa multiplicação que o resultado já vai ser 0, um deles tem que ser 0. É um pouquinho chato de entender isso, mas eu acho importante focar no lema. Se você achar uma multiplicação em que nenhum deles é 0, só que o resultado deu 0, pronto, já não pode ser um corpo. Vamos dar um exemplo. Além de matrizes. Nós tínhamos visto o Z2, né? Que era o quê? Era a classe do 0, a classe do 1. Eu ainda futuramente eu falo sobre como funciona isso daqui. É um quociente de anéis, basicamente. Só que a gente não falou de anéis também. Isso vai ser basicamente o Z quocientado por 2Z. Só que a gente não vai definir isso direito. Vamos falar de um que não vai poder ser corpo, porque a gente usa esse lema. Vamos ver o Z4. O que vai ser o Z4? Classe do 0, classe do 1, classe do 2, classe do 3. E aí acaba ali. Certo? Onde as classes, a classe de cada número vai ser a classe dele mesmo mais 4. Ou seja, repete de 4 em 4. Então vamos lá, a classe do 0 é a classe do 4, que é a classe do 8, que é a classe do 12, tabuada do 4. A classe do 1 é a classe do 5, que é a classe do 9, que é a classe do 13, vai indo de 4 em 4. E vai para os negativos também. A classe do 2 é a classe do 6, que é a classe do 8, que é a classe do 12. Não. Tem coisa errada. Ah, é a classe do 10 aqui. Classe do 14 e vai. E por fim, a classe do 3 é a classe do 7, que é a classe do 11, que é a classe do 15. E por aí vai. A classe do 4 volta para o começo de novo. É meio que cíclico para ver a coisa. Vamos ver. Z4 tem divisores de 0? Vamos ver. Vamos tentar. Bom, ó, a classe do 0 é a classe do 4. Eu preciso achar uma multiplicação que dá 4, porque daí vai ser o 0. Fácil, né? 2 vezes 2. Classe do 2 vezes a classe do 2. Dá a classe do 4, que é a classe do 0. Ou seja, o 2 é divisor de 0. A classe do 2 é um divisor de 0. Portanto, Z4 não é corpo. Z4 não vai ser corpo pelo lema que a gente acabou de ver. E vamos generalizar isso ainda mais numa propriedade que já é mais importante. A gente vai chamar de Zn. Depois a gente constrói isso com calma. Mas o Zn, onde n pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode ser 1 também. Mas pode ser qualquer número natural, grande ou pequeno, Z10, Z20. O Zn vai ser o quê? A classe de cada um dos naturais até o n-1, até 1 antes de terminar. O Z2 termina na classe do 1, o Z4 termina na classe do 3. E a classe de cada elemento vai ser a mesma coisa que a classe dele andando o n do seu Zn. Por exemplo, o Z5, as classes são representadas de 5 em 5. Então, no Z5, o 0 vai ter a classe do 5, que vai ter a classe do 10, 15... O 2 vai ter a classe do 7, que vai ter a classe do mais 5, 12, vai indo de 5 em 5, porque é o Z5. Se fosse o Z10, o número 1, tem a classe do 11, que tem a classe do 21, que tem a classe do 31, vai indo de 10 em 10, porque é o Z10. Então, e aí tem uma coisa realmente legal. Zn não é corpo se n não é primo. Se o n não é primo, significa que ele tem como ser decomposto. Ou seja, tem números que dividem ele. Tem um A
e um B que vai dar N. E nenhum deles é 1, porque teve como decompor ele. Então, a classe do A vezes a classe do B vai dar a classe do N. Ou, por exemplo, imagina que é 10. A classe do, se for o Z10, a classe do 10 é a classe do 0, porque vai estar dentro do Zn. Ou seja, para um Zn ser corpo, o N não pode ser primo. E aí tem uma condição já que, né, estende melhor. Mas lembra sempre, se você achar divisores de 0, não pode ser corpo. Isso é uma ferramenta muito útil para detectar coisas que não são corpos. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.